Luciano Sêneca nasceu em Córdoba, na atual Espanha. Seu pai foi Anênio Sêneca, conhecido como Sêneca, o Velho. Seu pai era célebre como retórico e do qual restou apenas uma obra escrita, intitulada Declamações. Sêneca, o moço, como era chamado o filho, o qual falaremos hoje, foi educado em Roma, tendo estudado retórica ligada à filosofia, e em pouco tempo tornou-se conhecido como advogado e ascendeu politicamente, passando a ser membro do Senado romano e mais tarde questor. Em Roma, o triunfo político não acontecia impunemente, e a notoriedade de Sêneca suscitou a inveja do imperador Calígula. Entretanto, Sêneca foi salvo, pois Calígula morreu antes de poder destruí-lo. Desta forma, Sêneca pôde continuar vivendo com uma relativa tranquilidade, mas essa não durou muito tempo. Em 41, foi desterrado para Córcega, sob acusação de adultério, supostamente com Júlia Lívila, sobrinha do novo imperador Cláudio César Germânico. Na Córcega, Sêneca viveu cerca de 10 anos, com grandes privações materiais. Dedicou-se aos estudos e redigiu vários dos seus principais tratados filosóficos, nos quais expõe as ideias estoicas clássicas de renúncia aos bens materiais e de busca da tranquilidade da alma por meio do conhecimento e da contemplação. Em 49, Messalina, primeira esposa do imperador Cláudio, foi condenada à morte. O imperador casa-se desta feita com Agripina. Pouco tempo depois, Agripina manda chamar Sêneca para se encarregar da educação de seu filho, Nero, tornando-o, no ano de 50, pretor de Nero. Sêneca foi casado com Pompeia Paulina e organizou um poderoso grupo de amigos em Roma. Quando Nero foi nomeado imperador, Sêneca tornou-se seu principal conselheiro e tentou orientá-lo para uma política de justiça e de humanidade. Durante algum tempo, exerceu a influência benéfica sobre o jovem, mas aos poucos foi forçado a adotar uma atitude de complacência diante do comportamento cada vez mais autoritário de seu pupilo. Sêneca foi muito criticado por sua postura frente à tirania e acumulação de riquezas de Nero, incompatíveis com as suas próprias concepções filosóficas. E diferente dos demais filósofos estoicos, viveu em função da vida pública e em meio ao centro de poder de Roma. Sêneca foi acusado de participar da conjuração de Pisão em 65 e recebeu de Nero a ordem de suicidar-se, a qual ele mesmo executou com o mesmo ânimo sereno com que pregava em sua filosofia. Foi um mestre na redação de textos filosóficos. Escreveu cartas sobre a brevidade da vida, sobre a tranquilidade da alma, sobre o ócio, o luto e a ira. Esses textos tornaram-se clássicos da filosofia da época do Império Romano e retratam de maneira sóbria e aprofundada alguns dos principais problemas que atormentavam os filósofos daquele período. Neles são apresentadas reflexões sobre a busca da serenidade em um mundo conturbado de dissolução dos antigos valores morais, das crenças e das tradições religiosas, na medida que o Império Romano crescia de forma incontrolável. Talvez por isso seus textos e o estoicismo tenham ganhado tamanha força mesmo nos dias de hoje. Eis que o mundo tem se transformado de uma forma tão veloz e avassaladora que os conselhos de Sêneca voltam a trazer lucidez em meio ao caos. O primeiro deles, da vida retirada, visa justificar a vida dedicada aos estudos, conciliando-a como deveres da vida pública, ou seja, a participação do homem como membro do Estado e em suas decisões. Segundo Sêneca, o homem deveria buscar ser útil para as decisões públicas, pois faria parte da nossa natureza a contemplação, a busca por descobrir a beleza e os mistérios da natureza. Porém, ele não discriminava os homens que escolhiam dedicar-se à meditação, ou seja, à reflexão crítica do pensamento, pois estes também podem ser úteis a todos. Sêneca, além de considerar de que, do seu ponto de vista, se for possível, o homem deve ser útil a muitos. Também entendia que se não fosse possível a vida pública, o homem deveria ser útil, ainda que a poucos. Se nem pudesse ser a este poucos, que tentasse ser útil pelo menos aos mais próximos, ou então a si mesmo. Somente assim teria conseguido realizar uma obra que possa ser considerada de valor, ou seja, de acordo com o seu papel para com as leis da natureza. Para o filósofo, o homem teria nascido para dois fins, a contemplação e a ação. Essa seria a nossa verdadeira essência, nosso agir conforme a natureza.
Em Da Vida Retirada, Sêneca defende que o afastamento de atividades públicas e político-administrativa e o recolhimento são imprescindíveis para que o homem possa cumprir a sua missão de observar e julgar tudo pelo prisma do bem e da honestidade, mas apenas se ele não puder ser útil nas questões públicas, seja pela impossibilidade política, pela sua própria segurança ou por questões de saúde, ou mesmo por falta de oportunidade nas questões públicas. Em suas palavras, aquele com plena capacidade física, antes de procurar problemas, pode colocar-se em segurança e imediatamente dedicar-se a artes nobres, vivendo em ócio justificado, cultivando virtudes que podem ser praticadas no mais absoluto retiro. Sêneca orienta que os vícios nos acompanham constantemente e hora ou outra são colocados à prova diante de nossas fraquezas. Desta forma, mesmo que não buscássemos nenhuma outra coisa saudável, retirar-se por si só ainda poderia ser proveitoso, pois nos tornaria melhores do que somos. Eis como o homem bom foi feito para o auxílio comum com seus iguais, sendo que o vício lhe dominam as virtudes por serem dotados de maior força. Logo, a retirada é importante para que, longe dos vícios, sejamos compelidos a afastar-se de nossa alma e voltarmos ao encontro da nossa natureza, para que possamos ser útil aos demais. Sêneca diz ser importante compreender quando devemos nos retirar da vida pública, indagando: que pensar então da utilidade de se retirar para perto dos homens qualificados e escolher um exemplo para orientar a nossa vida? Ele responde: isso, a não ser em uma vida retirada, não pode ser conseguido. Somente assim pode ser alcançado aquilo que sonhamos, em um lugar onde ninguém interfere em nossas decisões, para não deixarmos de lado nossos propósitos. Somente dessa forma pode-se conduzir a vida segundo o único princípio, em lugar de fragmentá-la com projetos diversificados. Com isso, Sêneca prossegue: por exemplo, dentre todos os males, o pior de todos é quando resolvemos mudar nossos defeitos. Passar de uma coisa para outra pode agradar, mas, ao mesmo tempo, é vergonhoso, uma vez que nossas decisões tornam-se levianas. Hesitamos e somos levados para cá e para lá. Abrimos mão de nossos anseios, reclamamos do que abandonamos. As mudanças se alternam entre a nossa ambição e o nosso arrependimento. Uma coisa interessante é que Sêneca, ao longo de suas obras, demonstra uma preocupação em explicar que, para ele, embora deva-se ter cuidado com a falta de convicção sobre as ideias que defende, o importante é a verdade por trás do pensamento, e não a escola filosófica ou o pensador que diz a afirmação. Ele considera que uma verdade universal deve ser aproveitada sem censura, ainda que corra o risco de ser taxado como leviano. Por isso, sua preocupação em explicar que existem ideias de Epicuro que ele acha útil, mesmo sendo contrária às ideias da escola estoica. Isso explica por que ele gasta algum tempo falando sobre as questões de mudança de opinião e logo após deduz que aqueles que o conhecem trará a seguinte pergunta: o que diz, Sêneca? Abandonou os teus pares estoicos? Porém, Sêneca atribui a si a confiança de seus amigos e sua firmeza de posicionamento ao terminar sua sentença refletindo que nós, bons homens, até o último momento da vida estaremos em ação. Não desistiremos de trabalhar para o bem comum, de ajudar cada um, até considerar o poder de dar auxílio ao inimigo debilitado pela idade. Eis que Sêneca se preocupa em provar que não está em conflito com a doutrina estoica, nem eles estão contra os próprios ensinamentos, afirmando que mesmo se ele os abandonasse, seria desculpado, porque continuaria a seguir os exemplos deles, mas não porque ele siga a lei que proíbe dizer algo contra Zenon ou Crispo, mas porque a própria situação, a verdade diante dele, faz seguir a opinião deles. Pois, se alguém está ligado à posição de uma única pessoa, seu lugar não é na cúria, e sim entre as facções partidárias. Observe que Sêneca faz uma crítica sobre o posicionamento unilateral, sobre ouvir e ter opiniões apenas de um lado, colocando essas pessoas dentro de uma facção partidária, não dentro de um pensamento que tem o objetivo de ajudar a coletividade ou que tenha um fim comum. Pois se tudo fosse bem explicado, e sendo a verdade processada abertamente e imutável, nada teríamos de mudar em nossas decisões. Por isso, Sêneca afirma que as duas maiores correntes filosóficas, as dos epicuristas e dos estoicos, discordam entre si sobre este tema, embora por caminhos diversos concordem com a vida retirada. Para ele, Epicuro diz: o sábio não deve ter acesso a negócios públicos, a não ser que seja obrigado a ter.
Ou seja, vemos aqui que Epicuro diz que não é natural ao homem se envolver com questões públicas, somente o fazendo se ver-se em uma posição que não tem escolha. Já Zenon fala o oposto: exercer a função pública, a não ser que haja algum empecilho. Ou seja, o homem nasceu para a ação, para buscar ser útil entre os seus, nasceu para a função pública, somente devendo se afastar dela se algo lhe impedir. Observe o seguinte: imagine que um governo está perdido de corrupção, improbidades e imoralidades, de tal forma que ser um homem da vida pública seja mais infamante do que condizente com a postura de um sábio. Deve o homem se afastar das questões públicas? Para responder essa pergunta, devemos retornar ao entendimento de que a natureza do homem é a contemplação, ou seja, a curiosidade sobre o mundo, e a ação voltada ao auxílio comum, lembra? Logo, em sua opinião, o homem que tem uma essência ser útil aos seus, abandonar a república no momento em que a moralidade, a probidade e os valores mais necessitam, esse instante covarde de se esconder, fazem parte da natureza do homem? Não nos parece que combine com a visão de Sêneca, não é? Para ele, se a república estiver tão corrompida que não possa ser ajudada, se estiver tomada pelo mal, o sábio irá dedicar-se ao não realizável, empenhar-se ainda que não conseguir nenhum resultado. Mas além disso, ele adverte: somente devemos buscar a função pública se tivermos competência e força suficiente para fazer o bem coletivo. Ou seja, aqueles que buscam espaço público objetivando riqueza pessoal e satisfazer seus próprios interesses não agem de acordo com a natureza do homem e apenas atrapalha o auxílio comum. Logo, deve-se dar espaço para outras pessoas de melhor capacidade. Assim ele afirma. Acrescenta-se que, se tiver pouca autoridade e pouca força, a própria república não irá aceitá-lo se a saúde o impedisse. Assim, como não se lança ao mar um navio com o casco danificado, nem se alista no exército quem estiver debilitado, da mesma forma não se deve empreender uma caminhada para a qual se sabe não estar capacitado. Portanto, aquele com plena capacidade física, antes de procurar problemas, pode colocar-se em segurança e imediatamente dedicar-se a artes nobres, vivendo do ócio justificado, cultivando virtudes que podem ser praticadas no mais absoluto retiro. O que se exige do homem é que seja útil ao maior número de semelhantes, se possível. Caso não consiga, sirva a poucos, ou aos mais próximos, ou a si mesmo. Ao tornar-se útil para os demais, acaba por iniciar um trabalho comunitário, ou seja, aquele que mesmo fora da vida pública busca ajudar os que o cercam, torna-se útil à sua comunidade de pessoas. Da mesma forma, Sêneca fala sobre os desonestos, pois aqueles que se degeneram prejudicam não apenas a si, mas também os quais poderia prestar auxílio caso fosse melhor. De outro modo, quem, mesmo sem tanta competências, se aprimora apenas para ser honesto e reto em suas ações, já beneficia os outros, já que pode educar quem vai poder beneficiá-los no futuro. Para Sêneca, costumamos dizer que o bem supremo consiste em viver de acordo com a natureza. Entretanto, a natureza gerou a gente tanto para a contemplação quanto para a ação. Ou seja, alguns navegam e enfrentam os trabalhos de uma peregrinação muito longa apenas pelo prêmio de conhecer algo longínquo e oculto. A natureza deu-nos um espírito curioso e consciente de suas perícias e belezas. Criou-nos para a contemplação desses grandes espetáculos. Tudo isso perderia sua riqueza de coisas grandiosas, excelsas, tão nitidamente estruturadas, tão brilhantes e formosas, se ficasse visível apenas para a solidão. Para que saibas que ela quer que tudo isso fosse admirado e não apenas avistado, observe então o local onde nos situou, isto é, colocou-nos em meio dela própria e concedeu-nos o poder de observar todos os seres ao nosso redor. Nem por isso já vimos tudo o que existe, já que a nossa visão descortina o caminho para a investigação e apresenta-nos os fundamentos da verdade de maneira que a averiguação passa do claro para o escuro, pondo a descoberto o que existe de mais antigo no universo, como por exemplo, procurar a origem dos astros que se mostram como elementos distintos entre si. Qual foi a lei que separou os elementos ligados entre si e o que se encontram misturados? Quem indicou o lugar para cada um deles? Se os elementos mais pesados caíram sozinhos e os mais leves alcançaram voo, ou independentemente do peso dos corpos, uma outra força mais forte determinou a lei de cada um deles.
O nosso pensamento invade as barreiras do céu e não se contenta em saber apenas o que está ao nosso alcance, pois o homem foi feito para o saber, feito para a investigação dos segredos da natureza e dos seus sentidos. Uma vez que veio ao mundo para descobrir tais problemas, vê como é pequeno o tempo que o homem dispõe, embora se dedique isso por inteiro. Ainda que não permita que lhe perturbem nem se descuide, ainda que controle seu tempo com muito cuidado e estenda as suas horas até o fim de sua vida, desde que o destino não retire nada do que recebeu da natureza, o homem é por demais mortal para compreender as coisas imortais. Assim, vivo segundo a natureza, declarou Sêneca, já que a ela me entreguei totalmente, já que sou o admirador e servo. Entretanto, a natureza quer que eu faça duas coisas: agir e dedicar-me à reflexão. Tanto um quanto o outro realizo, pois não pode haver contemplação sem alguma forma de ação. Perceba que o conhecer exige uma utilidade prática. Pois do que adianta saber qual é o período certo para plantar o milho, por exemplo, se o homem não fizer deste conhecimento uma utilidade, tanto prática no sentido de plantar, ou mesmo acadêmica de observação e no sentido de ensinar ou aprimorar as próximas gerações? Pois Sêneca disse: mas faz diferença? Dizem. Dedicar-se ao estudo da natureza apenas levado pelo prazer, não pedindo nada mais do que a contemplação, sem visar qualquer outro objetivo, uma vez que ela, com seus atrativos, já proporciona satisfação? A isso ele responde que é importante saber qual o propósito de dedicar-se à vida pública, ou seja, se é apenas para estar sempre ocupado e sem tempo para voltar os olhos das coisas humanas para as coisas divinas ou da alma. É preciso ter uma visão correta, buscar o bem comum em nossas ações. Pois o que adianta que o homem deseje as coisas sem o mínimo apreço pelas virtudes, sem cultivar o espírito, agindo de forma injusta através de atos não dignos de aprovação, já que todos os elementos devem estar ligados? Assim Sêneca concluiu: esta vida retirada é um bem imperfeito e doente. Se a pessoa dedicar-se à solidão por razões meramente egoísta e covarde, uma vez que tal violação das virtudes de um homem conectado com a natureza não demonstra nenhuma aprendizagem. Ninguém pode negar que a virtude deve provar sua eficiência em obras, e não apenas ficar refletindo sobre o que faz. A ação deve fazer parte do homem de bom espírito. Deve-se, às vezes, entregar-se inteiramente a uma tarefa e pôr-se a fazer algo com empenho resolutamente pela sua prática. Por isso, Sêneca questiona: por que razão, então, condená-lo a ficar recluso? Com que propósito o sábio se retira para o sossego? Logo depois, ele responde: é para ter certeza de que também ali deve praticar atos que serão de utilidade para toda a posteridade. Certamente, sabemos que tanto Zenon como Crispo realizaram obras mais soberbas do que comandar exército, ocupar cargos públicos, promulgar leis. Até as promulgaram, mas não apenas para uma cidade, e sim para toda a humanidade. Por que então não seria conveniente ao homem honesto e digno a vida retirada, graças à qual se organizem os séculos futuros? Em síntese, Sêneca prossegue: pergunto se Cleanto, Crispo e Zenon viveram de acordo com seus ideais. Não duvido de que responderá que viveram da mesma forma como ensinaram, porém nenhum deles administrou república alguma. Dirás ainda que não tiveram fortuna e dignidade que costumam ter os que são aceitos na gerência dos negócios públicos. Mas nem por isso levaram uma vida negligente e tediosa. Eles mesmo em sua vida retirada da coisa pública, agiram de modo que o seu sucesso fosse mais útil aos homens do que as atividades e o suor de muitos outros. Desta forma, são percebidos como grandes empreendedores, apesar de não terem exercido o cargo público. Além disso, para Sêneca, existiria 3 modos de vida, cabendo a cada um de nós questionar qual o melhor: o que se consagra ao prazer, o que se consagra à contemplação, ou aquele que se dedica à ação. Para ele, nenhuma dessas escolhas seriam erradas, desde que busque sempre agir de forma a buscar o bem comum, a auxiliar os outros, fazendo tudo o que puder para a vida útil como ser humano, mesmo que não ocupe grandes cargos ou não tenha grandes habilidades intelectuais. Pode ajudar a melhorar o mundo apenas sendo uma pessoa boa, alguém gentil, educado e que transmite bons valores para os que estão perto de você e para as próximas gerações. Uma vez que mesmo que preconiza a doutrina do prazer, não abandona a contemplação, aponta Sêneca.
Como também o que só se dedica à contemplação também não está afastado do prazer. E o terceiro, embora dedicado à vida às atividades, não está livre da contemplação, pois este modo de vida estão de certa forma interconectados e cumprem um papel importante para a natureza humana. Sêneca prossegue em seu pensamento: dirão que existe uma sensível diferença entre alguma coisa ser proposital ou estar direcionada para alguma intenção. Evidentemente, há diferença, porém uma coisa não está sem a outra. Nem a contemplação acontece sem a ação, e nem a ação sem a contemplação. Nem o terceiro, que os estoicos consideravam como negativo, ou seja, o prazer, demonstra ser de todo débil ou ruim, uma vez que o prazer depende de como nós conservamos nossas virtudes, de nossos princípios. Eis que o homem equilibrado em sua razão pode sentir um imenso prazer em contemplar o nascer do sol, em estar com alguém querido, em comer uma refeição quentinha, em ter uma cama e um teto seguro para todos os dias de frio, por exemplo. De outro modo, um homem entregue ao prazer desmedido, com a razão sucumbida às forças do prazer, possa desprezar todas essas pequenas coisas e buscar na ambição e na ganância, na apatia e nos jogos a sua felicidade. Por isso, Sêneca considera lícito viver uma vida retirada, embora adverte que não devemos escolher a vida retirada por egoísmo ou solidão, pois ela deve ser uma escolha voluntária, visando a manter a utilidade do homem em sua passagem nesta terra. Outro conceito é trazido por Sêneca ao afirmar que dizem que o sábio não deve aproximar-se de qualquer tipo de negócio público, não importa qual o caminho que ele escolhe para o descanso final. De outro modo, pode acontecer que o negócio público não o escolham, pode acontecer que ele não os escolha, pode enfim acontecer que nem existam. O importante é que o homem saiba como pode praticar o bem, como pode melhorar o mundo, mesmo com pouco recurso, pois os negócios públicos não são feitos para os que os buscarem com disposição destrutiva. Sêneca adverte: se eu dedicasse percorrer uma a uma todas as repúblicas atuais, não acharia nenhuma que estivesse à altura para receber o sábio, ou que o sábio pudesse dela fazer parte. Por isso, o sábio não pode ser egoísta e arrogante ao ponto de achar que nenhuma república seria digna de ser dirigida ou orientada por ele, já que não existem repúblicas perfeitas. Esse tipo de vida retirada, que visa apenas o orgulho e a indiferença com o bem comum, não é correta. É mais mal do que boa, pois está contra a natureza do homem de auxílio mútuo. Se alguém disser que navegar é ótimo, mas em seguida adverte que não se deve fazê-lo por águas onde são frequentes os naufrágios e nas quais as tempestades desorientam os pilotos, concluo que esse indivíduo me aconselha a não enfrentar o mar, por mais que louve a navegação, explica Sêneca. Compreendeu o que é a vida retirada? Trata de dedicar-se a agir positivamente no mundo, seja ocupando os espaços públicos por meio de ações e atitudes que elevam as pessoas à sua volta, seja dedicando-se a estudos sobre os mistérios da natureza, seja simplesmente educando seu filho com bons valores para que ele molde o futuro para melhor. A ação faz parte de nossa essência, de nossa natureza. A vida retirada defendida por Sêneca é a exceção. Seria a impossibilidade de agir. É um estado de introspecção em que o indivíduo, mesmo longe da vida pública, busca ser útil ao bem comum. Mesmo uma pessoa que não teve sequer alfabetização pode ter uma vida retirada de forma útil à sociedade, ao ser benévola, amável e disposta a educar seus filhos com aquilo que adquiriu de experiência de vida, criando boas pessoas para contribuir com a vida comum. Observa que a vida retirada de Sêneca é uma retirada inteligente, uma retirada de utilidade. Não significa que eu olho para a sociedade e me recluo no meu próprio cantinho, ignorando tudo o que acontece ao meu redor, buscando não contribuir com o bem comum, não produzindo nada de útil à sociedade. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Recomendamos que acesse a nossa página para se tornar membro do nosso canal, pois todos os roteiros e resumos deste mês estarão lá disponíveis para você baixar e ler a qualquer hora. Deixaremos também bônus, geralmente envolvendo citações ou mesmo obras com traduções próprias do nosso canal. Ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima.